Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Liberdade de Expressão. O primeiro programa da série nós fizemos com o advogado Azenha, doutor Azenha. E como foi um pouco polêmico aquele programa. No programa Liberdade de Expressão nós vamos ouvir, todos os setores da sociedade, representativos, também políticos, empresários, gente do povo. Mas como nós estamos vivendo um período um pouco sombrio no que concerne a liberdade dos brasileiros, nós vamos trazer aqui pessoas da área jurídica. E hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos entrevistar a advogada Daniela Vidal, que tem um currículo riquíssimo, mas eu vou falar apenas alguns itens. Ela é advogada na área da família e membro da Comissão do Direito de Família da OAB da Barra. É professora universitária e atua muito na área de violência doméstica. E no Brasil, impressionante. Isso aí é um tema que está inserido no contexto de todos os países do mundo. Mas no Brasil ainda precisamos debater muito esse assunto e fazer cobranças às autoridades. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela Vidal. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, Jonas. O seu programa traz para a gente o verdadeiro Estado democrático de direito, em razão daqui a gente poder trazer a nossa liberdade de expressão. E é esse o nosso objetivo. Eu quero dizer para você que você pode fazer contato conosco através do nosso e-mail, através do nosso contato da produção do programa no WhatsApp, está aí na sua tela, 9900-55291. Responderemos todas as mensagens, inclusive nós aceitamos sugestões para que vocês indiquem nomes que poderão ser entrevistados aqui no programa Liberdade de Expressão, que é mais um espaço, na TV, no canal 6 da TVNet no Rio, também no YouTube, no Instagram, enfim, vamos explorar todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis para levar até você algumas informações que são muito pertinentes no dia a dia da nossa sociedade. Hoje nós vamos abordar sobre a violência contra as mulheres. Que tema triste, que tema que não é muito bom para falar. Nós vemos aí o noticiário dos jornais, das TVs, das redes sociais, sempre assassinato de mulheres e também estupros. Em 2020, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas no Brasil. Que triste estatística, doutora Daniela. Sim, Jonas, o crescimento da violência doméstica, a violência contra a mulher principalmente, nos traz dados alarmantes. Somente pelo período da pandemia, pelo ano de 2020, nós tivemos denúncias de 105 mil casos de violência doméstica contra as mulheres. Infelizmente, isso daí só traz um crescimento e, inclusive, até o próprio presidente teve que sancionar a Lei 14.022 de 2020 para que os prazos processuais referentes à Lei Maria da Penha e também a lei que vê sobre a proteção do idoso, da criança e do adolescente não fossem suspensos durante o período de pandemia. E que com elas também as medidas de urgência pudessem prosseguir numa escalada de no máximo 48 horas. É muito triste. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.350 casos de feminicídio em 2020. E uma coisa que todos nós perguntamos e questionamos: sempre aconteceu no Brasil caso de feminicídio, como em todos os outros países, por mais desenvolvido que seja a sua sociedade, nos Estados Unidos, na França, mas no Brasil é alarmante. Qual a sua opinião? Por que no Brasil é tão intenso, ainda mais, esse tipo de violência contra a mulher? Na realidade, Jonas, nós vivemos aqui uma questão cultural, Infelizmente, tendo que trazer esse assunto aqui em pauta,
é a questão do machismo, né? Trazendo a mulher ainda como um ser frágil, inferior, né? Diga-se de passagem, por incrível que pareça, nos dias atuais, as próprias mulheres ainda se tratam como algo que esteja ali se submetendo às regras familiares, né? Que ainda exista aquele poder que o marido possa exercer sobre ela, principalmente dentro daquele quadro que a gente enxerga em algumas famílias, de que mulheres dependem economicamente desse homem, né? É uma realidade, né? Uma realidade até cultural, né? De que algumas famílias o homem costuma exercer esse poder econômico com o intuito de quê? De obter controle. Então, infelizmente, a gente ainda tem que trazer esse assunto, né? Embora com a pandemia isso tenha se elevado aí de sobremaneira. O programa Liberdade de Expressão de hoje está conversando aqui com a doutora Daniela Vidal, que é membro da Comissão de Direitos da Família da OAB da Barra, uma professora universitária, e como é um tema que é tão falado, gente, é muito triste quando a gente olha o noticiário da TV, nos vídeos, nas redes sociais, e a gente vê mulheres sendo assassinadas. Sinceramente, nós vamos até falar daqui a pouquinho também sobre a questão dos estupros, que é um outro tipo de crime. É um crime hediondo. Não deixa de ser violência, Não deixa de ser violência. Mas eu quero... doutora, o que acontece? 9 em cada 10 mulheres que foram mortas, 9 é sempre pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Por que isso, meu Deus do céu? É muito bom você estar trazendo esse tema. Saiba você, Jonas, que o Brasil, no período da pandemia, mais ou menos, né, chamando a atenção sobre esse assunto, ele alcança atualmente o 5º lugar dos países que mais matam mulheres, né? Então, eu acho que, fora a questão cultural, tem a questão relacionada à crueldade e à própria impunidade também, né? Você enxergar que mesmo você, né, o homem, né, o agressor, o suposto agressor, não querer identificar as futuras punições que ele possa sofrer com relação a isso, é muito triste, né? Por exemplo, foi criada, né, exatamente durante esse período da pandemia, a Patrulha da Maria da Penha, algo que não haveria essa necessidade, né? No ano de 2020, em agosto, logo depois em que foi promulgada essa legislação, em que os prazos não poderiam ser suspensos, em que as medidas serão tratadas como medidas de urgência com relação à violência doméstica, a Patrulha da Maria da Penha, ela teve que entrar, né, nesse cenário para poder verificar se efetivamente as medidas estavam sendo cumpridas por esses supostos agressores, né? Agora, a senhora não acha que, por exemplo, a senhora deu um dado aí interessante, né? O Brasil é o 5º pior país no que concerne à proteção à mulher, onde acontecem os maiores números de feminicídios. Quer dizer, então o Brasil está com a triste colocação no cenário do mundo em que nós temos cerca de 200 países, nós estamos bem atrás de países mais recentes, né? Países mais jovens, e inclusive países de terceiro mundo, gente. Como é que pode isso? Exatamente. As mulheres aqui estão sempre lutando por por se encontrar em evidência, por ter o seu espaço social conquistado, né, direitos iguais, né? A gente está sempre discutindo isso através de diversas comissões, diversos grupos de estudos, acolhimento a essas mulheres, e ainda a gente tem que se discutir num país em desenvolvimento como o nosso, né, que as mulheres cada vez alcançam mais conquistas, né, direitos igualitários ao do homem. A gente tem que ainda tratar sobre esse assunto. Realmente é retrógrado, né? Um pensamento retrógrado. É muito triste. Programa Liberdade de Expressão. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas, e que este programa tem o objetivo de atingir você. Nós queremos conversar sobre esses temas, que são temas que nós até não gostaríamos de falar, mas é realidade no Brasil. Realidade, infelizmente, né? Eu sou filho de uma senhora, Dona Maria José Santana, foi empregada doméstica, foi trabalhar em casa de família para sustentar 6 filhos, porque o meu pai
A lembrança que eu tenho do meu pai é que ele era violento, só que a minha mãe o encarava. E graças a Deus a minha mãe ficou com os 6 filhos sozinha tomando conta. Fruto, vítima dessa violência que os homens praticam com as mulheres. Eu não tenho receio de falar, a minha mãe foi vítima, ela tomou medida, né? Séria, minha mãe tomou medida séria que nem vem ao caso eu falar aqui para vocês. Mas nós, filhos, a criança, né, sente muito quando vê um pai agredindo a sua mãe. É importante você estar trazendo esse fato aí, Jonas, porque o grupo de estudos realizado pela CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi avaliado que 90% das agressões cometidas, ou até homicídios, tentativas de homicídios cometidas contra as mulheres, são na frente dos filhos do casal. Então imagina os reflexos que são trazidos para essas crianças, né, psicológicos, né, emocionais, que elas vão carregar para o resto da vida delas, né? Quando muito se não houver um acompanhamento psicológico muito bom, né, se no caso eles não tiverem uma família para que possam amparar, né, uma vez que vão se tornar órfãos de mãe e um pai preso, né? Então, se não tiver uma família que possam ampará-los, dar acolhimento, eles ficam jogados aí a toda sorte, né? E com aquele trauma, né? Com aquela lembrança horrível, né? A lembrança é triste. Graças a Deus, Deus teve muita compaixão da minha mãe, da minha família. A minha mãe foi para uma igreja evangélica, porque eu tinha um irmão que desde criança ele já se preocupava com as coisas de Deus. E a Bíblia ajudou muito minha mãe. E tanto é que hoje eu tenho um irmão, o meu irmão mais velho, reverendo José Santana, é pastor de uma grande igreja que a sede é na Baixada, mas tem igrejas filiais em Copacabana, na Barra e também outros estados, e que ele hoje, um dos temas centrais, né, lógico, primeiro é o evangelismo da igreja, mas ele abraçou a causa da mulher, e a igreja, os membros, os fiéis, as missionárias, os pastores, eles estudam muito sobre esse tema e ajudam muitas pessoas, inclusive participam de movimentos defendendo a causa da mulher. Isso é de uma importância muito grande, muito grandiosa, porque muitas dessas famílias, muitas dessas mulheres nem sabem que elas têm direito a um abrigo quando se encontram nessa situação de violência, né? Mas elas só terão direito a alcançar esse abrigo a partir do momento em que elas recorram a uma delegacia de atendimento à mulher, ou então que efetivamente elas recorram é até bom eu divulgar aqui o número 180. Ótimo, tá? vamos divulgar. Né? De 180. 180 é o número para denúncia de violência doméstica, né? Contra a mulher, mas existe também um aplicativo. Eu quero até trazer aqui para você que eu, por exemplo, tive uma cliente minha que eu atendi, que o marido dela não permitia que ela possuísse no celular dela absolutamente nenhum aplicativo de mensagens. Né? A submissão era tão grande que se ela quisesse se comunicar com alguém, ela tinha que se comunicar através de celulares de terceiros. Né? Ela poderia ter celular, atender e tudo, mas ele controlava absolutamente tudo. Então falta acolhimento para essas mulheres. Então é importante trazer que tanto nesses espaços, né, nessas igrejas que a gente sabe que existe um acolhimento, elas também têm um acolhimento através desses abrigos em que podem recebê-la, tanto ela sozinha, se não tiver filhos, como a família inteira. Então é importante trazer essa informação, porque elas se sentem muito abandonadas, muito desamparadas. Às vezes a única pessoa que elas têm é o próprio marido, o próprio agressor, porque é a única pessoa que elas têm permissão para ter contato. Programa Liberdade de Expressão, livre expressão. Aliás, nós comentamos aqui no programa passado sobre essa liberdade, entre aspas. Eu vou até para a Constituição Federal, nossa querida advogada, doutora Vidal, especialista na área da família. Presta bem atenção. Parece, as pessoas comentam aí nas rodas sociais que depois que foi promulgada, depois que fizeram essa Lei Maria da Penha, parece que mais mulheres passaram a ser assassinadas. Tem fundamento? Tem um certo fundamento, sim, mas vamos enxergar pelo seguinte aspecto, tá?
Na realidade, o número de denúncias aumentou consideravelmente, né? Como eu trouxe aqui, nós tivemos só pelo período da pandemia, né, 105 mil denúncias de mulheres agredidas em seus lares, né? Um verdadeiro morando com o inimigo, né? Porque elas foram obrigadas a manter uma convivência muito mais restrita em razão das medidas de isolamento necessário para que não houvesse a propagação do coronavírus. E, com isso, elas se viram, né, vivendo ali naquele ambiente totalmente propício a aumentar o nível de violência. Então, as denúncias aumentaram, né, o número de homicídios aumentou, mas, na realidade, sempre houve, e na medida em que nós estamos tomando conhecimento da existência desse aumento, é porque, de fato, ele aumentou sim. No artigo 226, né, parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Brasileira, família é a base da sociedade, e diz lá, tem especial proteção ao Estado. Eu, particularmente, como repórter, como homem do povo, eu não consigo enxergar essa proteção especial que essas mulheres têm do Estado. É obrigação do Estado, mas na prática isso não acontece. E aí? Essa leitura, na verdade, Jonas, a gente tem que se fazer da seguinte forma, né? Primeiro, porque abre o acesso à justiça. Abrindo o acesso à justiça, a gente tem que enxergar de que, no sentido que a família tem a maior proteção, né, do Estado, significa que o Estado tem o dever de cumprir com a sua tutela de proteção à família. Com isso, significa que, fazendo a leitura jurídica desse artigo, você leva, né, a crer que a mulher vai ter direito à defensoria pública, entendeu? É exatamente esse ponto em que o artigo traz, em que, na verdade, quando ela sofre uma agressão, quando ela busca um órgão, né, para que ela possa ter essa tutela do Estado aí cumprida, ela tem direito ao defensor público. Então, muitas mulheres não procuram, né, recorrer a uma proteção porque elas acreditam em que tem que recorrer a um advogado particular. É claro que eu, como advogada particular, né, eu patrocino algumas ações relacionadas à violência doméstica. No entanto, todas aquelas que recorrerem aos órgãos de proteção, elas terão a proteção do Estado. É aí que entra a proteção do Estado. Mas o Estado, eu acho que o Estado brasileiro ele não tem condições de atender toda essa população, até porque nas estatísticas que nós temos aqui, nós citamos hoje, né, em 2020, uma mulher vítima de feminicídio a cada 7 horas no Brasil. Mas eu entendo que isso aqui é aquelas que procuram, mas eu acredito que a maioria não procuram. Não procuram pela própria submissão, quando vivem aquele momento de estarem se vitimizando, até para enxergar uma ineficiência relacionada à atuação da justiça. Muitas delas não têm conhecimento. Eu mesma comunico às minhas clientes quando passam por violência doméstica, em que eu digo para elas: você pode ficar tranquila que antes mesmo de eu poder ter a possibilidade de entrar no seu processo, porque ele sofre aquele período de inquérito, você já vai estar sendo assistida por um defensor público e em 48 horas vai sair, no máximo vai sair essa medida de proteção, sem que eu precise atuar, entendeu? Processalmente nos autos da violência doméstica. Então, muitas têm o desconhecimento, fora a questão da intimidação. É por puro medo, Jonas, que essas mulheres não procuram, entendeu? A justiça está aqui para todos, de fato. Entendeu? Mas eu acho que a justiça pública, né? A justiça gratuita, como a senhora citou, a defensoria pública, não tem condições de atender toda essa demanda. Até porque tem pessoas que, eu já vi senhoras, mulheres falarem assim: eu não vou para lá porque primeiro vai ser difícil atender. Quando atende, não tem aquela atenção. Você, quando tem uma justiça que você paga, né, um advogado particular, você tem uma celeridade maior. Essa que é a grande verdade. Diferenciado, né? Por exemplo, você vai para São Gonçalo, tem mais de 1 milhão de habitantes. A Baixada Fluminense compõe 13 municípios que são mais de 4 milhões de habitantes. Mas o Estado não tem recurso suficiente para atender a demanda dessa população. Então, eu acho que o Estado ainda é o grande vilão, deixa a desejar muito. Aí a gente já esbarra com aquela questão, né, de que
a justiça já não atende há muito tempo os anseios da nossa sociedade, né? Então, realmente, a gente pode bater nessa tecla. Essa tecla ela é infinita para todos os ramos de direito. Mas eu até posso te trazer aqui com uma segurança que, com relação à violência doméstica, nós tivemos grandes avanços. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, nós tínhamos um prazo para que o inquérito fosse concluído, que ele desatendia as necessidades das medidas protetivas. Tanto como nós temos casos do passado com relação à violência doméstica, que durante o trâmite do inquérito de violência doméstica, essas mulheres foram assassinadas. E um detalhe que eu vou dizer para vocês que estão nos assistindo, hein? O canalha, o mau caráter, o vagabundo, não é só gente pobre que faz isso, não. Nós vimos aí recentemente alguns acontecimentos, sobretudo na Barra da Tijuca, né? Aquele engenheiro, ele é engenheiro ali, aquele cara, aquele mau caráter que assassinou a mulher na frente das duas filhas. Foi o caso da magistrada? Foi o caso da magistrada. Foi o caso da magistrada. Quer dizer, né? Uma magistrada. Pessoal, não, só um lugar carente que acontece. Não é, não. Isso aí é uma coisa que está afligindo as mulheres do Brasil em todos os níveis sociais. Muito bom você trazer esse tema, porque o que nós estamos vendo agora, né? Que a questão da violência doméstica, ela se universalizou em todas as classes sociais. Não existe mais essa da classe A, B, C e D com relação à violência doméstica, com relação a determinadas agressões. Hoje em dia, você consegue enxergar a necessidade de praticar, né, as medidas protetivas, inclusive na alta classe social. Eu tenho processos de violência doméstica que foram iniciados, que se originaram na Zona Sul. Então você pensa, poxa, só são nos bairros de uma classe um pouco mais baixa, das pessoas um pouco mais desassistidas? Não, já alcançou todas as classes sociais, sim, infelizmente. Deixa eu falar um negócio com vocês, podem fazer contato conosco, pode dar sugestão, você pode me criticar que eu vou te ouvir e vamos mudar o curso do programa. Hoje a gente está com uma entrevista aqui com a causa da mulher, em defesa da mulher brasileira, com a presença da nossa querida advogada da área da família, doutora Daniela Vidal. Guardem este nome e podem procurá-la nas redes sociais? Eu tenho rede social, sim. Instagram? Instagram eu tenho. O que a gente vai lá e digita? Porque, na verdade, quando eu iniciei meu Instagram, né, eu como toda alienada digital, eu comecei como professora, né? Ah, sim. E o pessoal falava, Daniela, movimenta mais a sua rede, vamos impulsionar isso daí. Aí até contratei uma empresa também para isso. Qual a empresa? É boa a empresa? A empresa é boa. Se for boa, eu posso até fazer uma parceria com essa empresa. Eu vou colocar nos créditos, a gente coloca nos créditos. Coloca o nome dessa empresa. Ô, Ari, não é jabá não, Ari. Hein, Ari? Coloca o nome aí da empresa da pessoal. Então, na verdade, eu mantenho o nome ainda como Prof. Daniela Vidal. Ainda estou bastante reticente de poder mudar isso, mas eu já vi que estou precisando fazer certas alterações mesmo. Quando a entrevistada ou entrevistado é bom, o programa passa rápido, mas ainda tem um assunto que eu quero falar aqui rapidamente. Mais de 60 mil estupros oficiais, né? Porque deve ser muito mais do que isso, em 2020. Doutora Daniela Vidal, o que é que está acontecendo com esses homens no Brasil? Tem tanto puteiro espalhado aí por esse país afora, tem tantas termas aí, e aí os caras vão estuprar uma mulher que não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma escalada da violência, né? A questão da violência doméstica, no caso, né, a violência contra a mulher, né, porque não necessariamente quando você tem o caso de um estupro, essa mulher pode estar tanto dentro de casa, porque, né, o estupro não consentido, ele pode ser até mesmo feito um casal casado. Muito no ambiente familiar, né? Na sua própria casa. Mas ele também pode ocorrer de forma eventual, né? Então, essa escalada do aumento da violência por aí, eu acho que a gente tem muito pela questão do que é que está ocorrendo com a nossa sociedade, né? E para a própria impunidade também, né? Eu não sei exatamente essas estatísticas, dentro dessas estatísticas oferecidas, eu não sei quantos desses casos são solucionados, chega-se realmente encontrar, né, quem são esses agressores, esses estupradores, né? Esses violadores, mas aí o que eu vejo está relacionado à impunidade. Castração química é a solução?
ou capar o camarada? É um tema interessante se trazer, um tema preocupante, né? A gente consegue ouvir em determinados países que isso é trazido, aceito. Até nos Estados Unidos tem alguns estados que tem a castração química, né? Exatamente. Agora eu gostei da Arábia. A Arábia, né? O que eles fazem lá? Não sei. Literalmente. Capa, né? pega o pênis do malandro e vape. Meu irmão. A grande questão que a gente esbarra aqui é a nossa legislação. Tá rindo, meu amigo? É a nossa legislação. Nossa legislação não vai permitir nunca, de sobremaneira, você violar parte do corpo humano de alguém para que ele o cara que estupra uma criança de 2, 3 anos, o que esse cabra merece? Ele vai ter que sofrer as penas previstas na nossa legislação. Isso daí não tem saída, né? Tá bom. Doutora, olha como passou rápido, hein, Ari Delgado? Não dá para esticar o programa mais um pouquinho, não, o tempo? Posso trazer também uma questão interessante, claro. Né? A gente ainda levantando sobre essa questão da cultura, né? Da nossa mentalidade ainda retrógrada, né? Em março desse ano somente é que o STF, por maioria, né, pacificou o entendimento da derrubada da teoria da legítima defesa da honra. Olha, eu adorei entrevistar você. Eu que agradeço. O programa rende muito. Vamos ter que chamá-la de novo, hein, Ari Delgado? Eu que agradeço. Olha, eu agradeço pela sua participação, muito obrigado, e eu espero tê-la novamente conosco. Claro, pode contar comigo. Muito obrigado. Obrigada. Programa Liberdade de Expressão por hoje, não é? O tempo tinha que ser maior, mas vamos trazê-la de novo, que eu adorei, a doutora Daniela Vidal. Forte abraço para vocês. Até a próxima.